Você tem a sensação de que trabalha muito, recebe o seu dinheiro, mas gasta muito com coisas que não fazem tanto sentido assim? Ou então que poderia usar melhor o seu dinheiro para algo maior, mas não sabe exatamente o que? Se sim, você precisa assistir esse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Ao meu lado estão Alexandre, Rogério, Ricardo, Cris e eu, né? Vander Vicente. Nós somos planejadores financeiros fiduciários e a cada conteúdo que nós trazemos aqui tem um único objetivo: ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, não é, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre como definir os seus objetivos de vida e usar o seu dinheiro com propósito. Algo que nem sempre nós paramos para refletir, mas é algo que é determinante no nosso sucesso de vida e também sucesso financeiro. E aí, Rogério, o que você pode falar para a gente sobre propósito? Bom, Wander, antes da gente falar sobre propósito, queria refletir um pouco sobre o que não é propósito, né? Não é propósito viver na direção em que o vento assopra, ou seja, simplesmente vivendo cada dia como se fosse o último da sua vida. Vale a pergunta que a gente destacou aí, né? Se eu sobreviver para viver amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, assim por diante, nos próximos 5, 10 ou 30 anos, como os recursos necessários serão providos? Enfim, não ter propósito é não ter objetivos definidos, é não ter clareza daquilo que você almeja, do que a gente almeja, né? Então, assim, pensando nisso, vamos então entender assim o que é propósito, né? Então, segundo o dicionário, o que significa propósito, né? Até eu consultei aqui para não errar mesmo, né? Para a gente não ter problema de errar na conceituação. Propósito é intenção, intenção de fazer algo. Propósito é projeto, é desígnio, é aquilo que a gente busca alcançar. Em outras palavras, objetivo, finalidade, intuito, né? Então, isso leva a gente a pensar que a força de vontade é como um músculo que se esgota quando é exercitado. Da mesma forma, nossa habilidade de tomar boas decisões é amenizada com o tempo. Ou seja, quanto mais decisões você toma, piores elas se tornam. E mais fraca é a sua força de vontade. Então, consequentemente, você precisa fazer o mais difícil primeiro pela manhã. Aquilo que for mais importante. Se não, se você não fizer, simplesmente não será feito. Ou seja, no final do dia você está exausto e aí está frito, né? Como a gente pode dizer popularmente. Haverá milhões de razões para começar no dia seguinte e você começará no dia seguinte, ou seja, nunca. Então, o seu mantra deve ser o pior primeiro. Faça aquilo que você precisa fazer logo pela manhã. Se você der um passo em direção às suas grandes metas todos os dias, você vai perceber que essas metas não foram tão longas assim. Bom, depois de fazer isso, não importa o que você enfrente no resto do dia, você vai ter feito o mais importante primeiro. Você terá colocado na posição para alcançar o sucesso. Você vai estar mais próximo dos seus sonhos. Por você ter feito todas essas coisas, você se mostrará muito melhor na vida, né? Será melhor no seu emprego, será melhor nos relacionamentos, será mais feliz, ficará mais confiante, você vai ser mais ousado e terá mais clareza e visão. Então, a sua vida com isso vai mudar muito em breve, né? Essa é uma reflexão muito importante, pois é impossível fazer essas coisas todas as manhãs,
sem que você acabe despertando para o que está errado em sua vida. Aquilo que você despreza na sua vida, você encontrará no fim. Ou seja, a gente precisa, então, estar exercitando esse propósito, né? Se preocupando com aquilo que nos move, aquilo que nos faz levantar a cada manhã. Mas, eventualmente, a gente vai ter gatilhos que vai nos levar a ter objeções, a não pensar nisso, né? O Ricardo pode dizer um pouco mais para a gente sobre isso. Isso mesmo, Rogério. Definir um ou mais objetivos, né, num planejamento financeiro é imprescindível. Sem definir esses objetivos, seria a mesma coisa que a gente fazer uma viagem sem saber para onde que nós estamos indo, sem o destino. Então, como nós seríamos nessa viagem? Seríamos como um barco à deriva, sendo levado ao sabor do vento ou das correntezas marítimas, isto é, totalmente sem destino. Por incrível que pareça, existem pessoas que insistem em não querer saber para onde estão indo. Isto é, eles vivem a vida daquela forma que a música diz: deixa a vida me levar, vida leva eu, isto é, sem nenhum destino. Para esse tipo de pensamento, a gente tem que ser bastante franco com aquela pessoa, para tentar convencê-la de que ela está errada, enumerando as possíveis consequências dessa viagem sem rumo. Por exemplo, fazer um exercício com ela de futurologia e colocar essa pessoa nos anos finais da sua vida, nos anos finais da sua existência, e mostrar para ela o que aconteceria se ela não tivesse os recursos mínimos para subsistir nessa fase tão difícil da vida. Eu acho que com esse exemplo, a pessoa vestiria a carapuça, se colocaria no futuro e logo entenderia a importância de se ter um objetivo. Não é isso, Alexandre? Fala de algum caso prático, real, que você pode contar para a gente sobre isso. É isso mesmo, pessoal. Assim, o que eu tenho visto, né, conversando com clientes, né, pessoas, e até vendo cases, né, também de planejamento financeiro aí pela internet, né, trocando também experiências com outros planejadores. A gente identifica muito que as pessoas, né, elas começam, por exemplo, no planejamento financeiro, mas elas simplesmente se desengajam, né, desse planejamento financeiro. Talvez por essa falta, né, de propósito, né, essa falta de objetivos claros, definidos. O que eu tenho visto é que tem muita gente com renda suficiente para viver uma vida tranquila, né, conseguir guardar o suficiente para um futuro, né, para uma reserva de emergência, para um objetivo de médio prazo, e infelizmente, né, por falta de definição, clareza e consciência, né, sobre o próprio planejamento financeiro, sobre o propósito de vida dessas pessoas, dessas famílias, infelizmente acabam que se perdendo, né, dentro dessa jornada. E aí se endividam, né, essas sobras, né, que deveriam ser destinadas a investimentos, né, para cumprir esses objetivos em cada um dos prazos, se transformam em possibilidades de experiências, né, de curto prazo, ou mesmo uma situação, uma oportunidade para gastar aquele dinheiro ali que está à frente delas. Mas também vi casos em que, quando as pessoas tiveram essa clareza, definiram bem os seus valores, seus objetivos, né, de curto, médio e longo prazo, conseguiram guardar ali um percentual da sua renda, estipularam bem um orçamento, né, familiar, estiveram dentro dessa linha, né, do orçamento, conseguiram sim construírem patrimônios que deram uma tranquilidade para seguir essa jornada, né, de uma forma mais tranquila. Porque não é quanto realmente você ganha, é quanto você gasta e como você emprega esses recursos, né? Até porque dinheiro é energia, né? Tempo é energia. Então, essas energias, quando bem direcionadas, elas levam a um melhor resultado, né? Eu acho que é um pouco isso, né? É você saber otimizar melhor os seus recursos, né? O tempo, o dinheiro, o seu trabalho, e alocar bem isso dentro de uma estratégia, né? Um acompanhamento. E isso, com certeza,
né, com clareza, com um propósito bem definido, vai condicionar melhores resultados. Não é isso, Cris? Me explica aí o que você tem a contribuir sobre esse tema. A coisa mais comum que eu vejo é o que vocês comentaram. As pessoas chegarem e falarem assim, o que sobrar no final do mês eu vou guardar. E, conforme esperado, sempre falta mês. Já comentaram disso, né? Uma outra coisa que eu vejo o pessoal às vezes falar assim, eu até penso em guardar, eu quero guardar, só que aí aparece uma oportunidade, uma promoção, alguma coisa, e eu acabo comprando, acabo gastando dinheiro, no final do mês não tem dinheiro para guardar. E o mercado vive disso, né? Os marqueteiros amam pessoas assim, afinal de contas, eles querem mais que você não guarde e compre o que eles estão vendendo. E tem um pessoal também que fala assim, depois eu vejo. Porque parar para pensar e planejar a sua própria vida é difícil, demanda tempo, né? Você tem que parar, existe um planejamento. E aí é interessante ver que as pessoas planejam uma viagem, ficam meses planejando uma viagem, e os detalhes, o Ricardo falou lá do barco, né? Vai ver se está tudo certinho, se tem comida, se tem gasolina, se tem a vela, se está tudo ok. Agora, planejar a sua própria vida, as pessoas não fazem. Né? Então, isso aí é uma coisa também que eu vejo. E uma outra coisa que às vezes o pessoal fala é, mas eu ganho tão pouco, que eu vou guardar tão pouco, não adianta nada. Quando eu passar a ganhar mais, aí eu vou passar a guardar. Então, isso aí também é uma outra coisa que as pessoas subestimam o que aquele pouquinho, né, o poder dos juros compostos conseguem fazer ao longo do tempo. Então, o que é legal a gente fazer? Em qualquer curso que você vai ver, qualquer livro, qualquer coisa, regra número 1 que existe no mundo de finanças e investimentos, finanças pessoais, pague-se primeiro. Independente da origem do seu dinheiro, da renda, da onde você tem a tua renda, separa um X%, um valor lá, entrou o dinheiro, já tira esse dinheiro da tua frente. E vá viver com o resto, o que sobrou ali, quer dizer, sobrou, né? O que tem ali. Sempre dá certo, tá? É uma economiazinha que você tem que fazer ou ali, mas eu nunca vi isso aí não funcionar, tá? Uma vez que você guardou esse dinheiro, ok, tem que botá-lo para trabalhar para você, tem que investir. Agora, onde? Isso já é assunto de outros vídeos que a gente tem. Mas lembre-se sempre de se aconselhar com um profissional qualificado, fiduciário, que realmente vai defender os seus interesses, tá? Então, senta, reserva um tempo para você e traça um plano dos seus objetivos de vida. Dentro desses objetivos, quais são os objetivos financeiros? Né? Quanto dinheiro você precisa para cada coisa, para cada objetivo? E aí, a ideia é estar carimbando todos os dinheiros, vamos falar assim. Diferentes objetivos, vamos colocar diferentes carimbos. Até comprar uma casa, para alguns é uma viagem, de repente uma aposentadoria, vamos guardar dinheiro lá para frente. E aí, em cima desses teus objetivos, diferentes estratégias vão ter que ser feitas, tá? Faz um organograma, um plano, e siga isso. Sabe aquela história do selo, que uma vez que ele é colocado no envelope, ele chega até o destino? Ele é pequenininho, tá coladinho, mas, gente, fica lá. Não se deixe envolver pelos ruídos do mercado, das pessoas. Que isso aí é uma coisa que você não vai se arrepender. E a outra coisa que eu acho legal que você pode fazer esses objetivos vão estar no papel. Às vezes você pode colocá-lo num cartão pequenininho, em algum lugar menor, e aí todo dia para e olha os principais objetivos. Fecha os olhos e visualize aquele objetivo como já tendo sido alcançado. E sinta qual é o sentimento que você vai ter a hora que você conseguir, se já tiver atingido aquilo. E faça isso diariamente. Olha isso várias vezes por dia, se precisar. Até que isso entre nas suas entranhas. Porque aí, isso vai te facilitar muito. Que a hora que der vontade de comprar alguma coisa, dá aquela tentação de gastar de alguma coisa, você se pergunta, preciso disso? Eu realmente quero isso? É melhor eu comprar isso agora? Ou
de repente, trabalhar um dia a menos para alcançar minha liberdade financeira. Vou gastar isso agora, ou de repente, aquela casa, viagem, vão estar um pontinho mais perto de eu alcançar. Que no final do dia, a gente tem que acabar escolhendo o que a gente prefere. A dor do arrependimento de não ter feito, ou a dor da disciplina. Agora, a dor da disciplina é algo agora, né? Então, assim, tudo tem um preço. E os estudos mostram, vários estudos mostram, que as pessoas, elas acabam subestimando o que elas são capazes de atingir em uma década. Então, aquele pouquinho, a gente acha um pouquinho, mas em uma década é impressionante que a gente consegue alcançar. E elas superestimam o que elas farão em um ano. Então, a gente acha, daqui a pouco eu faço. Não, comece já. Pelo menor valor que seja. Porque aquele pouquinho vai te criando o hábito. E a hora que você estiver ganhando mais, é mais fácil guardar mais e mais rápido você vai atingir seus objetivos. E eu acho que o Wander agora tem umas dicas para te dar. Muito legal os seus pontos, Cris. Eu acho que essa questão do tempo que você trouxe, né, da pessoas que subestimam ou superestimam o que farão em um ano ou em uma década, a questão de escolher entre a dor do arrependimento e a dor da disciplina, isso é fantástico. Nós trouxemos muitas coisas aqui para vocês, pessoal. Agora é a hora de colocar um pouquinho disso em prática. E para isso eu quero deixar uma atividade que já vai te ajudar a definir um propósito, vai alinhar um pouquinho mais dos seus objetivos com isso, e você já vai ter um caminho para começar a usar o seu dinheiro da melhor forma para atingir os seus objetivos alinhados aos seus propósitos. Então agora é hora de papel e caneta na mão, porque eu vou trazer alguns questionamentos aqui para vocês, e o objetivo é que vocês reflitam sobre isso e coloquem no papel mesmo, para vocês conseguirem visualizar. Bom, a primeira reflexão, que tem que virar uma ação no final, é a seguinte: o que dá sentido à sua vida? Por que você trabalha? Por que você acorda todos os dias? Você tem que saber responder essa pergunta. Então, o que é mais importante para você? Reflitam com amplitude, pensem em relação à família, em relação aos relacionamentos que vocês têm, à sua saúde, à sua carreira, à sua religião. Então, reflita sobre tudo isso para entender o que dá sentido à sua vida, porque você levanta todos os dias. O seu dinheiro, como a Cris destacou, ele primeiro precisa pagar isso. Tem que ser algo que esteja relacionado àquilo que é mais importante para você. Então, essa é a primeira reflexão que vocês precisam responder e colocar aí no papel. A segunda é: como seus recursos financeiros podem te ajudar naquilo que é mais importante para você? Então, de que forma o seu dinheiro, aquilo que é fruto do seu trabalho, pode te ajudar naquilo que é mais importante para você? E o mais importante nisso é você ter objetivos definidos de acordo com o que é mais importante para você. Você nunca irá conseguir usar o seu dinheiro com propósito se você não tiver objetivos definidos. Essa é a segunda reflexão. Então, pensem em objetivos atrelados à pergunta anterior, que se vocês conseguirem aquilo, vocês vão sentir que estão vivendo uma vida com mais propósito. E o terceiro é: ao longo do tempo, como a Cris trouxe aqui, às vezes a gente superestima o que nós vamos fazer dentro de um ano. Então, o terceiro ponto, a terceira pergunta é: de que forma você vai saber que você está no caminho certo? De que forma você vai saber que as coisas que são importantes para você estão acontecendo na sua vida? Então, se você tiver metas, tiver marcos que mostrem para você que você está no caminho certo, vai ficar muito mais fácil você concretizar aquilo que muitas vezes é uma coisa qualitativa para você. Então, o que vai estar acontecendo no seu dia a dia que vai mostrar que você está feliz, que você está satisfeito, que você está sentindo que está caminhando a algum lugar. Então, se você tem um objetivo, por exemplo, de comprar um imóvel, que marco vai te mostrar que você está chegando lá? Então, em tanto tempo eu vou ter acumulado tanto de recurso financeiro. Se você tem o objetivo de passar mais tempo com a família, gastar mais dinheiro com a família, né? Estar presente nos momentos de família,
o que vai estar acontecendo no seu dia a dia, que significa que você está usando o dinheiro com esse propósito. Eu vou estar jantando uma vez por mês fora com a família, vou fazer um passeio diferente uma vez a cada 3 meses, vou fazer uma viagem internacional por ano com a família. Então, o que vai estar acontecendo no seu dia a dia que vai mostrar para você que você está usando o seu dinheiro com propósito? Eu acho que é isso, não é, pessoal? A gente falou de muita coisa importante aqui, falou sobre propósito, falou sobre objeções que aparecem no dia a dia das pessoas, falou sobre estratégias que ajudam a pessoa a viver melhor utilizando o seu dinheiro. Então, eu acho que nem sempre esse assunto é um assunto que as pessoas discutem no dia a dia, mas é algo que está na essência de um bom planejamento financeiro. Então, eu considero essa live uma live muito importante e eu já quero deixar mensagem para todos que estão assistindo aqui. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário também sobre o seu maior aprendizado aqui hoje. E se você acha que tudo pode ajudar alguém, compartilha com essa pessoa. Quem faz o bem atrai o bem. Não é, pessoal? Exatamente. Inclusive, vai estar exercitando essa questão de propósito também, levando algo que é útil para si, mas também pode ser útil para outras pessoas, né? Então, eu concordo com você, Wander. Eu acho que é uma reflexão extremamente importante para a vida nossa, para a vida de quem está assistindo e para a vida daqueles aos quais a gente pode levar essa mensagem também, né? Com certeza, com certeza. No dia a dia, nós somos engolidos pela rotina e a gente não para pensar nisso, mas isso faz toda a diferença na nossa vida. Os resultados que nós colhemos estão diretamente relacionados a essa definição de propósito, aquilo que nos guia, aquilo que é nosso norte no dia a dia. E se você tem alguma dificuldade, sente que precisa de ajuda profissional para definir o seu propósito, precisa de ajuda de um planejador financeiro para te ajudar a definir os objetivos e pensar em marcos que te mostrem que você está no caminho certo, todos nós aqui somos planejadores financeiros, fiduciários, parceiros da Fiducia e podemos te ajudar em tudo isso. É só procurar qualquer um de nós aqui que com certeza nós iremos te ajudar nessa sua jornada, tá bom, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sim, se alguém tiver algum assunto que gostariam que fosse discutido, a gente apresentasse, também coloque nas sugestões, que a gente pode também estar, ou entrando em contato com a gente, para a gente estar fazendo uma live em cima desse assunto. Bem legal, legal, isso aí mesmo. E você, Alexandre, Ricardo, algum comentário adicional? Olha, vai lá, Ricardo. Pode falar. Assim, o que eu vejo muito, né, que eu acho que é um tema que a gente colocou aqui, ele é relevante na questão do propósito, mas muito do que está atrelado a esse tema também é a procrastinação, né? Ou seja, as pessoas procrastinam, né, aquelas coisas que elas não querem encarar agora, né? Eu acho que tem uma reflexão que é interessante também, que a gente vê, é que as pessoas não arrumam a própria cama, às vezes, né? Tipo, a coisa básica, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela acorda é dobra o lençol, bota o travesseiro ali no lugar, arruma a própria cama, né? E esse é um princípio básico, simples e de início do dia, né? O que você tem que fazer, é um compromisso. É a mesma coisa com o seu propósito, a sua vida, né? O seu planejamento financeiro. Todo dia faz um pouquinho, todo dia faz um pouquinho, e eu acho que a transformação vai ser muito grande. Alexandre, esse que você comentou é muito importante, porque isso a gente não faz ideia de quantas chaves a nossa mente precisa, né? E essa é uma chave mental. E é a primeira missão do dia, arrumar a cama. Isso eu ensino minhas filhas desde pequena, né? Você abrir a janela, arrumar a cama, você dá uma mensagem para você, dá uma mensagem para o universo, né? Que você está ligado, que você está disposto, que você está determinado, né? Então, são pequenas coisas que a gente adiciona. Então, a gente coloca esse propósito aqui também de cuidar, de pensar em você, em termos dos seus objetivos financeiros, pensar em você daqui 5, 10, 15, 20 anos, como eu falei, e como você vai estar lá, né? Não é lá que você vai se preocupar com isso, tem que se preocupar antes, né? Com hoje, todo planejamento dia. É isso, é hoje. É isso aí. Usar o tempo a favor, não é?
Isso aí. Queria deixar só uma frase para vocês. Não vivam a deriva. Assumam o controle de sua vida. Olha aí. Legal. Show. Perfeito. Muito obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. Como sempre, estamos juntos. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.